Olá pessoal, meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Gary Keller e Jay Papasan com o título A Única Coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Capítulo 7. A força de vontade está sempre à disposição. Por que fazer algo do jeito mais difícil? Por que você escolheria o caminho mais complexo? Cruzaria deliberadamente um mar de espinhos? Ou trabalharia intencionalmente com uma das mãos atadas? Ninguém faria isso, mas a maioria das pessoas o faz diariamente, sem saber. Quando relacionamos nossas chances de sucesso com a força de vontade, sem compreender o que isso realmente significa, colocamos-nos a caminho do fracasso. E não tem que ser assim. O antigo provérbio inglês, onde há vontade, há um jeito, deve ter atrapalhado tanta gente quanto ajudado. As palavras rolam fácil pela língua e passam tão rapidamente pela cabeça que poucos param para ouvir e captar o sentido completo da expressão. O ditado é mal interpretado, tido em geral como uma prescrição infalível, colocada de forma inteligente em uma expressão de boa sonoridade para o sucesso. Mas que a força de vontade siga seu caminho mais poderoso, é preciso mais do que isso. Se você enxerga a força de vontade apenas como um traço de caráter, perderá outra faceta dela, igualmente essencial. O momento certo é um aspecto crítico. Durante boa parte da minha vida, nunca pensei muito na força de vontade. Quando o fiz, fui cativado. A habilidade de controlar as próprias atitudes é uma ideia bastante poderosa. Baseada no treinamento, transforma-se em disciplina. Mas quem a tem como capacidade inata? Isso é, poder puro, o poder da vontade. Parecia tão simples e direto, invocado minha força de vontade, o sucesso seria meu. Eu estava no caminho certo. Infelizmente, não precisei de muita bagagem, a viagem foi curta. Conforme eu passei a impor minha vontade a objetivos indefesos, logo fiz uma descoberta que me desencorajou. Nem sempre eu tinha força de vontade o suficiente. Em certo momento tinha, no seguinte, puf, não tinha mais. Num dia ela estava em férias, no seguinte, bang, à minha disposição. Minha força de vontade parecia ir e vir, como se tivesse vida própria. Construir o sucesso que dependesse de uma força de vontade trabalhando sempre em sua capacidade total, sempre a postos, provou-se infrutífero. Meu pensamento inicial foi: qual é o meu problema? Sou um fracassado? Era assim que me sentia. Eu parecia não ter fibra, nem força de caráter, nem fortaleza de espírito. Consequentemente, tirei minhas forças não sei de onde, turbinei a determinação, redobrei meus esforços e alcancei uma conclusão humilde. A força de vontade não está sempre à disposição, ainda que minha motivação estivesse com tudo. Minha força de vontade não ficava simplesmente esperando para quando eu a chamasse, pronta para, a qualquer momento, reforçar minhas intenções com relação a qualquer coisa que eu desejasse. Fiquei aturdido. Sempre acreditei que ela estaria disponível, que eu poderia acessá-la sempre que quisesse, para conseguir fazer o que quisesse. Eu estava errado. A força de vontade estar sempre à disposição é uma mentira. A maioria das pessoas acredita que a força de vontade é importante, mas muitos não devem compreender quão crítica ela é para o nosso sucesso. Um projeto de pesquisa bastante incomum revelou essa enorme importância. Tortura de crianças. No fim dos anos 1960 e início dos 70, o pesquisador Walter Mischel começou a atormentar metodicamente crianças de 4 anos na escola de aplicação da Universidade de Stanford. Mais de 500 crianças foram levadas pelos próprios pais para participar do diabólico programa. Muitos deles, mais tarde, como outros milhões, rolaram de rir sem piedade dos vídeos feitos com as pobres crianças. O experimento maléfico era chamado de o teste de marshmallow, uma forma interessante de observar a força de vontade. Ofereciam 3 guloseimas às crianças: um pretzel, um biscoito ou o agora infame marshmallow. O pesquisador informava a criança que ele precisava sair da sala por alguns instantes e, se ele pudesse esperar 15 minutos, ganharia
uma segunda guloseima. Um doce agora ou dois mais tarde. Mitchell sabia que havia elaborado o teste corretamente quando algumas das crianças já quiseram desistir assim que lhes foram explicadas as regras básicas. Deixadas sozinhas na sala com o marshmallow que não podiam comer, as crianças colocavam-se em todo tipo de estratégia para passar o tempo, desde fechar os olhos, puxar os cabelos e virar de costas até pairar sobre o doce, cheirá-lo e acariciá-lo. As crianças aguentavam em média menos de 3 minutos. Em apenas 3 a cada 10 conseguiram prorrogar sua gratificação até que o pesquisador retornasse. Ficou bastante evidente que a maioria delas sofria com a prorrogação da gratificação. Tinham pouca força de vontade disponível. Inicialmente, ninguém imaginaria que o sucesso ou fracasso no teste do marshmallow poderia significar algo a respeito do futuro de uma criança. O insight veio com o tempo. As 3 filhas de Mitchell estudaram na escola de aplicação em que foi feito o experimento e, com o passar dos anos, ele começou a notar aos poucos um padrão quando perguntava às filhas sobre outras crianças testadas. Aquelas que haviam sido bem-sucedidas em esperar pela segunda guloseima pareciam estar se saindo melhor, muito melhor. A partir de 1981, Mitchell começou a acompanhar sistematicamente os sujeitos iniciais, pediu relatórios, compilou gravações e enviou questionários na tentativa de medir seu programa social e acadêmico. Sua suspeita estava correta. A força de vontade ou a habilidade de prorrogar a satisfação foi um grande indicativo de sucesso futuro. Ao longo dos 30 anos seguintes, Mitchell e seus colegas publicaram numerosos artigos sobre como os mais prorrogadores se arranjavam melhor. O sucesso no experimento previu melhores resultados acadêmicos em geral, pontuação 210 mais alta em média no SAT, teste válido para ingresso em universidades norte-americanas, maior autoestima e melhor manejo do estresse. Por outro lado, os menos prorrogadores tinham chances 30% maior de apresentarem sobrepeso e mais tarde apresentaram taxas mais altas de drogadição. Quando a mãe de Mitchell dizia que as melhores coisas vêm para aqueles que esperam, não estavam brincando. A força de vontade é tão importante que usá-la de forma correta deveria ter prioridade máxima. Infelizmente, visto que ela não está sempre à disposição, empregá-la de modo adequado requer que você a maneje bem, assim como em Deus ajuda quem cedo madruga, e aproveite a sorte enquanto ela está ao seu favor. Força de vontade é uma questão de momento. Quando você tem vontade, consegue o que quer. Embora o caráter seja um elemento essencial da força de vontade, a chave para comandá-la é saber quando usá-la. Energia renovável. Pensa na força de vontade como bateria do seu celular. Toda manhã você começa com a carga total. Conforme o dia passa, sempre que você a emprega, ela diminui um pouco. Então, conforme a barrinha do celular vai diminuindo, o mesmo acontece com a sua determinação. E quando ela fica totalmente vazia, você já era. A força de vontade tem carga limitada, mas pode ser recarregada com um pouco de descanso. É energia limitada, porém renovável. Como o seu estoque tem limites, cada atitude que você toma e que dependa do poder da sua força de vontade deve ser bem avaliada. Ganhar numa situação imediata por meio da força de vontade o torna mais perto de perder depois, quando estará com menos energia. Passe o dia cruzando trincheiras, e a tentação dos lanchinhos noturnos pode se tornar um problema na sua alimentação. Todo mundo entende que recursos limitados devem ser manejados. No entanto, em geral, falhamos em reconhecer que a força de vontade é um deles. Agimos como se fosse estoque de força de vontade não fosse acabar nunca. Como resultado, não a consideremos um recurso a ser controlado, como alimentação ou sono. Isso nos coloca repetidamente em situações difíceis, visto que, quanto mais precisamos de nossa força de vontade, ela pode não estar lá. A pesquisa do professor Baba Shiv, da Universidade de Stanford, mostra quão fugaz pode ser nossa força de vontade.
Ela separou 165 estudantes da graduação em 2 grupos. Alguns estudantes pediu que memorizassem um número de 2 dígitos, aos demais um de 7 dígitos. Ambas as tarefas estavam dentro da habilidade cognitiva média de uma pessoa, e os alunos tiveram todo o tempo do que precisaram. Quando estavam prontos, os alunos seguiam por outra sala, na qual tentariam se lembrar do número. Durante o caminho, ganhavam um lanche por ter participado do estudo. Podiam escolher entre bolo, chocolate ou um pote de salada de frutas. O prazer da gula ou do lanche saudável. E vejam só, entre os alunos aos quais foi pedido que memorizasse o número de 7 dígitos, a porcentagem dos que receberam escolhendo o bolo era o dobro da observada no grupo que havia memorizado os números menores. Esse pequeno aumento na demanda cognitiva foi suficiente para impedir uma escolha prudente. As implicações são estonteantes. Quanto mais usamos nossa mente, menos atenção temos. A força de vontade é como um músculo que fica cansado e precisa de repouso. É incrivelmente poderosa, mas não tem resistência, como Kathleen Voss afirmou na revista Prevention em 2009. A força de vontade é como a gasolina do carro. Quando você resiste a algo tentador, usa um pouco dela. Quanto mais resiste, mais vazio fica o tanque, até que o seu combustível acaba. Na verdade, meros 5 dígitos a mais podem ser suficientes para drenar toda a nossa força de vontade. Enquanto as decisões minam essa nossa habilidade, o alimento que ingerimos também é um ator-chave em nosso nível de força de vontade. Comer para pensar. O cérebro equivale a 1/50 de nossa massa corporal, mas consome, pasmem, 1/5 das calorias que queimamos para obter energia. Se seu cérebro fosse um carro, seria um dos grandes. Em termos de gasto de combustível, boa parte de nossa atividade consciente acontece no córtex pré-frontal, responsável pelo foco, pelo manejo da memória de curto prazo, por resolver problemas e por moderar impulsos. É o coração que nos torna humanos e o centro de nosso controle de ação e da força de vontade. Aqui vai um fato interessante. A teoria do último a entrar, primeiro a sair, funciona bastante dentro das nossas cabeças. As últimas partes desenvolvidas em nosso cérebro são as primeiras a sofrer caso haja falta de recursos. As áreas mais velhas e desenvolvidas, como as que regulam a respiração e as nossas respostas nervosas, recebem primeiros socorros da corrente sanguínea e praticamente não são afetadas se decidimos pular uma refeição. O córtex pré-frontal, por outro lado, sente o impacto. Infelizmente, sendo relativamente jovem no que tange ao desenvolvimento humano, é como o filhote mais indefeso da cria. Pesquisas avançadas mostram por que isso é importante. Um artigo de 2007 do Journal of Personality and Social Psychology detalhou 9 estudos diferentes sobre o impacto da nutrição na força da vontade. Num deles, os pesquisadores passaram tarefas que envolviam ou não a força de vontade e mediram níveis de açúcar no sangue antes e depois de cada tarefa. Os participantes que enxergaram a força de vontade apresentaram uma queda evidente nos níveis de glicose na corrente sanguínea. Estudos subsequentes mostraram o impacto na performance quando 2 grupos concluíam uma tarefa com a força de vontade envolvida e depois faziam mais uma. Entre as tarefas, um grupo recebeu um copo de limonada adoçada com açúcar de verdade e o outro recebeu um placebo, limonada com Splenda, sucralose. Os integrantes do grupo placebo cometeram o dobro de erros do que os do grupo do açúcar no segundo teste. O estudo concluíra que a força de vontade é um músculo mental que não volta à forma rapidamente. Se você o empregar em uma tarefa, haverá menos energia disponível para a seguinte, a não ser que você o reabasteça. Para dar nosso melhor, temos que literalmente alimentar nossas mentes, o que confere todo novo crédito para o ditado digerir as ideias. Alimentos que elevam o nível de açúcar de forma equilibrada por longos períodos, como carboidratos complexos e proteínas, tornam-se o combustível preferido de grandes empreendedores. Prova evidente de que você
é o que você come. Juízo padrão. Este é um dos nossos maiores desafios. Quando a nossa força de vontade está em baixa, tendemos a retornar aos nossos padrões de sempre. Os pesquisadores Jonathan Levav, da Escola Stanford de Administração, na Califórnia, Eliora Avnai Pesso e Shai Danziger, da Universidade Ben-Gurion de Negev, encontraram um jeito criativo de investigar o tema. Eles olharam com cuidado o impacto da força de vontade no sistema de liberdade condicional. Os pesquisadores analisaram 1.102 audiências de liberdade condicional designadas a 8 juízes durante um período de 10 meses, o que representou 40% dos pedidos totais de condicional em Israel nesse período. O processo é exaustivo. Os juízes ouvem argumentos e levam cerca de 6 minutos para tomar uma decisão em de 14 a 35 pedidos de condicional por dia, com apenas 2 intervalos, um lanche de manhã e um jantar bem à tarde, nos quais descansam e recarregam as baterias. O impacto de suas agendas é tão espetacular quanto surpreendente. De manhã e depois de cada intervalo, a chance de a condicional ser liberada chega a 65%. E depois mergulham quase a zero no final de cada período. Os resultados estão provavelmente ligados ao desgaste mental de tomar decisões rapidamente. São decisões importantes para os requerentes e é para o público de última instância. Muita coisa está em jogo e o ritmo de produção em série demanda foco intenso ao longo de um dia todo. Conforme suas energias são gastas, os juízes nem ruem mentalmente e caem na escolha padrão, o que não acaba sendo muito positivo para os esperançosos prisioneiros. A decisão padrão para um juiz de liberdade condicional é dizer não. Quando em dúvida e com a força de vontade em baixa, o prisioneiro permanece atrás das grades. E se você não tomar muito cuidado, se seu padrão pode condená-lo também. Quando ficamos sem força de vontade, todos nós revertemos ao modo padrão. Daí vem a pergunta: qual é o seu modo padrão? Se estiver ficando sem força de vontade, você vai escolher a cenoura ou a batata frita? Estará apto a focar no trabalho para agora ou será vítima de qualquer distração que aparecer? Quando o seu trabalho mais importante é feito enquanto sua força de vontade diminui, o padrão definirá seu nível de alcance. O resultado em geral é médio. Dê a força de vontade 1 hora por dia. Perdemos nossa força de vontade não porque pensamos nela, mas porque não pensamos. Se considerar que ela vai e vem, deixamos que ela faça exatamente isso. Sem protegê-la intencionalmente todo dia, nós nos permitimos ir com tudo, sempre à frente, sem nada a lugar nenhum. Se estamos atrás do sucesso desse jeito, não dará certo. Pense nisso. Há níveis de força de vontade, como o indicado de bateria que vai diminuindo. Existe a força de vontade e a fraqueza de vontade. A maioria das pessoas traz fraqueza de vontade para seus desafios mais importantes, sem nem perceber que isso as deixa ainda mais difícil de resolver. Quando não pensamos na determinação como um recurso se esvai, quando falhamos em reservá-la para as coisas mais importantes, quando não a reabastecemos se ela está em baixa, estamos provavelmente nos colocando num caminho mais complicado em direção ao sucesso. Então, como colocar a força de vontade para funcionar? Pense nela, preste atenção a ela, respeite-a. Torne prioritário fazer o que é mais importante quando sua força de vontade estiver no máximo. Em outras palavras, dê-lhe a hora do dia que ela merece. Coisas que consomem sua força de vontade: implementar novos comportamentos, filtrar distrações, resistir à tentação, suprimir emoções, restringir a agressividade, suprimir impulsos, fazer testes, tentar impressionar os outros, lidar com o medo, fazer algo de que não se gosta, escolher recompensas de longo prazo em detrimento das de curto prazo. A cada dia, sem perceber, embarcamos em todo tipo de atividade que diminui nossa força de vontade. Ela é exaurida quando tomamos decisões que exigem foco e atenção, supressão e sentimentos ou de impulsos, ou a modificação de nosso comportamento em busca de certos objetivos. É como usar um picador de gelo para fazer um furo na tubulação de gás.
Em pouco tempo, teremos força de vontade vazando a todo canto, sem sobrar nada para fazer o trabalho mais importante. Assim como qualquer outro recurso limitado, porém vital, a força de vontade tem de ser manejada da forma correta. Quando se trata de força de vontade, o momento certo é tudo. Você vai precisar dela em capacidade total para garantir que, quando estiver fazendo a coisa que realmente precisa fazer naquele momento, nada vai distraí-lo. Depois, será preciso forçar força de vontade suficiente durante o resto do dia para sustentar ou evitar sabotar o que você fez. Isso é tudo de que você vai precisar para ter sucesso. Então, se quiser aproveitar o máximo do seu dia, faça o trabalho mais importante, a única coisa, mais cedo, antes de gastar sua força de vontade. Visto que seu autocontrole será enfraquecido ao longo do dia, use-o quando estiver em capacidade total no que mais importa. Boas ideias. Não gaste toda a sua força de vontade. Em qualquer dia você tem um estoque limitado de força de vontade, então decida o que importa mais e reserve-a para isso. 2. Seu medidor de combustível. Força de vontade com carga máxima requer um tanque cheio. Nunca deixe que o mais importante seja comprometido simplesmente porque seu cérebro estava com o tanque vazio. Alimente-se bem e regularmente. 3. Dê horário para sua tarefa. Faça o que for mais importante primeiro todo dia. Quando sua força de vontade está no máximo, força de vontade máxima significa sucesso máximo. Não brigue com sua força de vontade. Construa seus dias em torno de como ela funciona e deixe que ela faça a parte dela para construir sua vida. A força de vontade pode não estar sempre à disposição, mas quando você a emprega primeiro no que é mais importante, pode sempre contar com ela. Gostou? Compartilhe, curta, toque no sininho para você receber as notificações e o próximo capítulo é o capítulo 8, Uma Vida Equilibrada. Um grande abraço e fique